Fala galera, aqui é o Renan, vou ser professor de física de vocês e hoje na nossa primeira aula a gente vai estar falando sobre vetores. Primeiramente eu queria pedir desculpas pela qualidade, assim, talvez não seja tão atraente assistir a uma aula com esse nível de simplicidade, sendo que eu queria dizer que daqui a pouco vai estar chegando a mesa digitalizadora e a qualidade das aulas vão melhorar, fiquem tranquilos. Bem, vetores é um assunto muito importante, pois toda a física é construída em cima dos vetores, certo? E se você tiver dúvida em vetores, eu espero que no final dessa aula as suas dúvidas sejam sanadas, pois é um assunto, para quem está vendo pela primeira vez, é um assunto muito novo, assim, diferente de tudo que a gente já tinha visto, né? E é muito importante que você entenda para que você possa evoluir na física, pois toda a física é construída em cima dos vetores, beleza? E, bem, o que é um vetor, primeiramente? O vetor é um artifício matemático representado graficamente por uma seta dotado de módulo de sentido e direção. Então, vamos perguntar, por que o vetor foi criado, né? Pois chegou um momento na história da ciência, da matemática, que só obter a resposta por meio de valores numéricos, seja numéricos ou seja algébricos, não era o suficiente, entendeu? Eles precisavam de algo a mais. O que era esse algo a mais? Era algo que dissesse a orientação, né, de uma grandeza no espaço. Vocês entendem? Então, por isso que eles criaram o vetor, que é algo que vai descrever muito mais precisamente como algo se comporta no espaço, certo? Bem, está aqui a representação gráfica de um vetor, certo? É uma seta, o módulo desse vetor, vou botar aqui, ó. Qual o módulo desse vetor? Módulo quer dizer valor, né? Então, o módulo desse vetor é A, beleza? E a gente bota uma setinha em cima do módulo do vetor. Qual o sentido? Eu vejo muita gente, inclusive foi erro meu no começo dos meus estudos, confundir sentido e direção, certo? É algo que é normal você se confundir no início, certo? Sendo que vou tentar explicar qual a diferença entre eles. O sentido, ele diz basicamente para onde o vetor está apontando. Por exemplo, nesse caso desse vetor aqui, qual o sentido dele? Vou colocar aqui, ó, ele está apontando, a letra é ruim mesmo, para a direita. Para a direita não, para a direita. Certo? E a direção, a diferença é que a direção vai ter a ver com um ângulo que o vetor faz. Direção é basicamente um ângulo que esse vetor faz, certo? Por exemplo, nesse caso, a direção é horizontal, basicamente isso. O sentido é apontando para a direita, a seta está apontando para a direita, e a direção é uma direção horizontal, certo? Tranquilo? E agora vamos para esse outro caso aqui, né? Nesse caso, qual vai ser o módulo desse vetor? O módulo desse vetor, está desenhado aqui, simplesmente R. O módulo tem a ver com o valor do vetor ou, digamos, o comprimento dessa seta, certo? E o sentido, o que a gente pode dizer do sentido dele? Ele está apontando para onde, digamos? Ele está apontando para Nordeste. A gente pode falar isso. É algo incomum, eu sei, mas é só nesse caso que tem um vetor sozinho, sem nada, que a gente pode falar que está apontando para o Nordeste, né? Nesse caso aqui. Sendo que em questões de dinâmica, questões de física no geral, a gente não fala isso, né? O sentido Nordeste. O sentido, geralmente, a gente fala, no mesmo sentido
do movimento ou apontando para o centro da circunferência. É geralmente isso que a gente tem que pensar na hora que está resolvendo uma questão, né? Qual o sentido, né? O sentido apontando no sentido da aceleração, digamos, né? Apontando para baixo de um plano inclinado, por exemplo. Enfim, é nisso que a gente tem que pensar. E a direção desse vetor, lembra que direção tem a ver com ângulo, certo? Então essa direção aqui vai ser formando um ângulo θ com a horizontal, certo? Esse vetor de módulo R forma um ângulo θ com a horizontal, beleza? E outra coisa que é muito importante você distinguir no início é a diferença entre grandezas escalares e grandezas vetoriais, certo? Vou tentar explicar a diferença entre elas. Grandezas escalares são as grandezas que a gente está mais acostumado a trabalhar, né? Até digamos, o fim do ensino fundamental 2, né? Do começo do ensino médio, a gente só trabalha com grandezas escalares. São grandezas que só apenas com um número, com um valor, ela já está perfeitamente definida. É como se eu só precisasse desse valor para que eu entendesse o que eu estou querendo, entendeu? Então, por exemplo, são exemplos de grandezas escalares. A massa, né? Pois se eu falo assim, um corpo tem 20 quilos, eu não preciso dizer que o corpo tem 20 quilos para a esquerda, para a direita. É só 20 quilos e pronto, acabou. É isso. Né? Outro exemplo de grandeza escalar, né, que a gente vai estudar no futuro, é a energia, que é medida em joules no Sistema Internacional de Unidades. Né? A energia, se eu falo que um corpo está com energia de 30 joules, pronto, isso aí já está perfeitamente definido, não precisa de nenhuma outra orientação, entende? Outro exemplo é o tempo, né? O tempo, eu falo que demorou 5 segundos algo, eu não preciso de um sentido e uma direção para o tempo, né? E mais um exemplo é a potência, medida em watts no Sistema Internacional. Também é uma grandeza escalar, assim como a área, né? Em metros quadrados. Agora, grandezas vetoriais, né? Como eu já expliquei aqui, elas precisam, além do módulo, né, do valor dela, precisam de um sentido e uma direção para ficarem totalmente definidas, entende? Então, por exemplo, uma grandeza vetorial é a força. A força, tu precisa saber a direção, o sentido de uma força para analisar o movimento de um corpo, certo? Outra grandeza vetorial é a aceleração, medida em metros por segundo ao quadrado no Sistema Internacional, assim como a velocidade, medida em metros por segundo. Sendo que, mas vocês podem estar se perguntando, mas velocidade e grandeza vetorial, eu não só falo um valor de velocidade, por exemplo, o carro está a 40 km por hora e pronto, acabou. É uma boa pergunta, pois no dia a dia a gente utiliza aceleração e velocidade, né, como se fossem grandezas escalares, né? Elas podem se comportar como se fossem grandezas escalares, certo? No caso no cotidiano mesmo, né? Você falar que ele está acelerando a 2 metros por segundo ao quadrado, pronto. Geralmente ninguém fala o sentido nem a direção dessa aceleração, só fala o valor. Então a gente está tratando como se fosse uma grandeza escalar. Sendo que na física, geralmente, né, a aceleração e a velocidade terão que ser tratadas como se fossem grandezas vetoriais, né? Precisam de o sentido e a direção de uma aceleração ou de uma velocidade vai influenciar totalmente no problema. E outra coisa curiosa é que, na maioria das vezes, a gente utiliza área e comprimento, por exemplo, volume, também, como se fossem escalares, né? Isso é o mais comum que tem.
Sendo que a gente vai ver depois, em um futuro um pouco distante, que a gente pode tratar de área, comprimento, volume, como se fossem grandezas vetoriais. É meio estranho mesmo, meio confuso, sendo que ajuda muito esse tratamento vetorial. Vocês verão depois, certo? E aí, outra grandeza vetorial muito importante na física é a quantidade de movimento. No sistema internacional, ela é medida em quilograma vezes metro por segundo. E também tem um impulso, precisa de sentido e direção também, né? Medido em Newton vezes segundo, certo? Deixa eu só pegar mais outra folha aqui. Bem, eu espero que vocês tenham entendido a diferença, certo? Entre grandeza escalar e grandeza vetorial. E para que a gente possa trabalhar com os vetores, né? Existem as operações matemáticas básicas, como soma, subtração, multiplicação, e sendo que, como o vetor é algo diferente de um valor, não é apenas um valor, na verdade, as operações também ficarão diferentes, né? Não é simplesmente somar os valores dos vetores, você tem que atentar à direção e o sentido deles, certo? E aí, como que fica a soma de vetores, certo? Como é que a gente pode representar a soma desses vetores A e B? A gente escreve a soma A mais B. Mas cuidado que isso aqui não é a soma dos módulos, né? Valor A mais valor B. Perceba que tem uma setinha em cima, certo? Então é uma soma vetorial. E como que a gente faz essa soma, certo? Essa soma vai ficar definida pela regra do paralelogramo, que consiste no seguinte: você vai traçar projeções desses vetores paralelamente a eles, tal que os vetores iniciais e as projeções formem um paralelogramo. Deixa eu desenhar aqui para vocês verem. Vou tentar fazer uma paralela bonita aqui. Certo. Espera aí. Pronto. Bem, como isso aqui é um paralelogramo, né? Esses lados, esse lado tem o mesmo valor desse e esse tem o mesmo valor desse. Então isso aqui continua sendo o vetor A e esse aqui continua sendo o vetor B. E os módulos são iguais, né? Porque lembra que o módulo, né, o valor de um vetor, tem a ver com o comprimento dele. Aí, como aqui é um paralelogramo, os lados opostos são iguais. Então, continua com o mesmo módulo dos vetores, certo? E daí que o vetor resultante, quando a gente fala vetor resultante, a gente está falando já da soma desses dois vetores. Então, quer dizer, o vetor soma A mais B, né? O que você vai fazer? Você vai pegar, você vai ligar da origem aqui, ó, do encontro desses dois vetores, né? Até o encontro das projeções, ou seja, vai traçar a diagonal do paralelogramo. Certo? Ficou meio apagado aqui. Espera aí. Pronto. Então, eu vou chamar de R o vetor resultante, né, que é o vetor soma de A com B, certo? E aí, como que você vai achar esse R em função de A e B? Lembra que, por ser paralelogramo, né, esses lados opostos são paralelos, logo esse ângulo θ aparece aqui também, ó. São ângulos o quê? Correspondentes. Esse ângulo θ vai aparecer bem aqui. E como aqui tem que formar 180, né? Para completar 180, esse aqui tem que ser 180 menos θ. Certo? E aí que para achar o R, basta você aplicar a lei dos cossenos. Ó. Lembra que R ao quadrado
igual a quadrado mais b quadrado menos 2ab cosseno de 180 menos θ. Sendo que da trigonometria, vocês lembram que cosseno de 180 menos θ, isso aqui é menos o cosseno de θ. Menos o cosseno de θ. Então, como aqui é, vou botar aqui menos cosseno de θ, esse menos com esse menos vai ficar mais, né? Então, por fim, o R, tirando a raiz já, vai ser raiz de a quadrado mais b quadrado, ó, mais 2ab cosseno de θ. Entenderam por que ficou mais, né? Muita gente tem essa dúvida. Por que na lei dos cossenos na física aparece esse mais, né? Porque tendo um ângulo inicial entre dois vetores, para achar o resultante em função desse ângulo inicial, o ângulo oposto aqui da lei dos cossenos vai ser 180 menos θ, né? Aí por isso que fica menos cosseno de θ, aí menos com menos fica mais. Beleza? E daí que esse é o caso geral da soma de vetores, né? Qualquer outra soma que você fizer, né, você vai só variar esse θ e vai dar alguns casos particulares, né? Mais conhecidos, por exemplo. Deixa eu botar aqui, casos particulares. Certo? Quando os vetores são perpendiculares entre si, ó. Tu tem um vetor A, tu tem um vetor B. E eles são perpendiculares, certo? E aí que o vetor resultante, lembra da regra do paralelogramo, certo? Vai estar apontando para cá, ó. Vai ser a diagonal desse retângulo. Esse vai ser o resultante. E qual vai ser o módulo dele? Perceba que o ângulo entre os vetores, né, o θ, vai ser 90. Lembra que o cosseno de 90 é zero, certo? Então, por isso que, fazendo θ igual a zero aqui, esse termo some. Aí só sobra a raiz de a quadrado mais b quadrado. Então, é só basicamente um Pitágoras, né? O R vai ser raiz de a quadrado mais b quadrado. Beleza? Outro caso particular muito conhecido, né? É quando eles estão apontando na mesma direção. Aqui está o A, aqui está o B, e aí tu quer a soma entre eles, certo? Como eles estão apontando na mesma direção, o ângulo entre eles é o que? É zero. Aí o cosseno de zero é 1, beleza? E daí que a resultante entre eles, fazendo o cosseno de θ igual a 1 aqui, vai ser o que? Raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado mais 2ab. Né? Ou seja, isso aqui é raiz de produto notável, né? A mais b quadrado, isso é a mais b, né? Coisa que a gente faz naturalmente, né? Somar quando eles estão na mesma direção, no mesmo sentido, sendo que a gente não se toca, né, de onde vem isso. Outra interpretação que você pode pensar é que a física toda se passa como se a gente estivesse em eixos cartesianos, né? Ou seja, talvez o plano cartesiano seja a ferramenta matemática mais importante para a física. Porque, por exemplo, se tu adota... Vamos para o caso agora que eles estão apontando em sentidos opostos. Ó. O A está para a direita e o B está aqui para a esquerda. Beleza? O que a gente pode fazer também, além de só olhar para a lei dos cossenos, né? A gente pode pensar que o sentido positivo do eixo x a gente estabelece para cá, né? Aqui o eixo x, ó, o sentido positivo está para a direita. Então, quer dizer que todo vetor que estiver apontando para a direita, ou seja, no sentido positivo do eixo x, né, vai estar dotado
de um sinal positivo, entendeu? Vai ter um sinal positivo incorporado a esse vetor. Vocês entendem? Então, por exemplo, o A está apontando para o sentido positivo do x, vai ter um sinal positivo. O B está apontando para o sentido negativo do eixo x. Então, o B, né, ele vai ter um sinal negativo. E daí que a soma de a resultante de A com B, né, a soma de A com B, soma vetorial, vai ser simplesmente, deixa eu botar aqui, ó, R vai ser A, que está com sentido positivo, mais o vetor B, sendo que o vetor B tem um sinal negativo incorporado a ele. Então é mais o B que tem um sinal negativo, né? Mais menos B, simplesmente A menos B, a resultante. Entenderam? Então agora a gente vai falar da subtração vetorial, certo? A subtração vetorial é o inverso da soma. Você pode pensar que a subtração vetorial A menos B, certo? Isso aqui é a mesma coisa de fazer vetor A mais menos o vetor B. Entenderam? É a mesma coisa, né? Vai somar com o negativo do vetor B. E daí que o que significa você trocar o sinal de um vetor? Trocar o sinal de um vetor é a mesma coisa que você inverter o sentido dele, entende? Se esse vetor B estava apontando aqui nesse sentido, tu vai inverter o sentido dele, o menos B vai estar aqui para baixo, certo? Deixa eu desenhar aqui embaixo, vai ficar melhor. Aqui está o A, certo? E tu inverteu o sentido, né? A direção continua a mesma, certo? Você vai só inverter o sentido, ele vem para cá, ó. Aqui o vetor B, certo? E deixa, esse A ficou muito para cá, deixa eu botar para cá. Pronto. Esse B estava apontando para cá, certo? Nesse sentido, inicialmente. E aqui era θ, beleza? Então aqui vai ser 180 menos θ. Quando você aplicar a regra do paralelogramo aqui, ó. Deixa eu só botar nas projeções. Certo? Lembra que o que você tem que fazer? Você vai ligar da origem do encontro desses dois vetores até o encontro das projeções aqui do outro lado. Ó. Esse aqui vai ser o R, o resultante. Não, perceba que quando eu fiz essa manipulaçãozinha, né, de A menos B igual a A mais menos B, o que a gente caiu? A gente caiu basicamente numa soma vetorial, né? Aí tu vai só somar o A com o inverso do B. Quer dizer, o B com o sinal trocado, não o inverso. Né? E trocar o sinal de vetor é só você inverter o sentido dele. Ele estava apontando para cá, agora ele vai estar para cá, certo? E aí que aplicando a lei dos cossenos, né? Esse ângulo, como a gente viu que os ângulos adjacentes são suplementares, ou seja, a soma é 180 no paralelogramo, aqui tem que ser θ, certo? E aí agora vai ficar a lei dos cossenos padrão, né? Que é R ao quadrado, é A quadrado mais B quadrado, agora é menos 2AB cosseno de θ. Pronto. Só tirar a raiz você acha o vetor resultante. Então isso é a subtração vetorial. É basicamente a soma do vetor com o outro com sentido trocado. Entenderam? Isso é a subtração vetorial. Agora vamos mostrar as aplicações, né, que a gente utiliza na física da soma e da subtração vetorial. Só um instante. Ó,
Vou botar aqui, aplicações. Soma vetorial. O que é uma soma vetorial? Onde que a gente aplica a soma vetorial na física? Em força resultante, por exemplo. A força resultante atuando no corpo, sempre que falarem resultante, você já lembra de soma vetorial, certo? Então, força resultante é uma soma vetorial. Você vai fazer a soma vetorial de todas as forças que estão atuando em um corpo. Beleza? Então, a expressão da força resultante, né? Só para deixar mais formal, somatório igual a 1 até n. Por exemplo, força resultante no eixo x vai ser a massa vezes a aceleração em x. Para quem tem dúvida nessa notação de somatório, eu só estou formalizando isso daqui. Ó. Isso é basicamente F1 na direção x mais F2 vetor, perdão. Vetorialmente isso aqui, cuidado. Mais F3, a soma de todos os vetores até o Fn, a soma desses n vetores F na direção x, vai dar a massa vezes a aceleração em x. E daí que isso aqui é uma soma vetorial, né? Você vai aplicar o que a gente viu, acabou de ver, né, de soma vetorial, né, na segunda lei de Newton, que é essa daqui. E o que deixa eu esqueci de botar uma setinha aqui. O que quer dizer quando você bota um F com a seta em cima e uma aceleração no outro lado, no outro membro da equação, com essa mesma seta em cima? O que isso está dizendo para a gente? Está dizendo que a força e a aceleração vão ter o mesmo sentido e a mesma direção. Então, repetindo, a força resultante e a aceleração vão ter a mesma direção e o mesmo sentido. Entende? Quando eu boto essas setinhas aqui, eu estou dizendo isso. Beleza? E agora, na subtração, onde que a gente usa isso, né, aplicado à física? Subtração vetorial. É muito utilizado em velocidade, quando você vai encontrar a velocidade relativa entre dois corpos, que é uma ferramenta que você usa que ajuda muito em problemas de cinemática, facilita muito o teu caminho. Por exemplo, se tu tem, deixa eu desenhar aqui, assim mesmo, no compasso. Ficou torto, mas enfim. E tu tem um corpo 1 se movendo com a velocidade v1 para a direita, certo? E tu vai ter um corpo 2 se movendo com a velocidade v2 para a esquerda. Suponhamos que o problema queira o instante de encontro desses dois móveis. Digamos que eles se encontrem aqui, nesse ponto P. Certo? Vamos supor que o problema queira isso. O instante que eles vão se encontrar. E daí que, se você fosse fazer padrãozão, digamos, montando as equações como a gente sempre faz, ia dar um trabalhinho a mais, né? Porque você teria que equacionar o movimento desse corpo 1 até esse ponto P, depois o movimento desse corpo 2 até esse ponto P e tal, e daria umas contas legais, né? Mas o que tu pode fazer na velocidade relativa? Você basicamente você vai parar um dos corpos. Digamos que eu pare esse corpo 2, né? Parei, e aí você vai analisar o movimento só do corpo 1 até o ponto P, certo? Até o ponto P não, perdão. Quando eu paro aqui, tu vai analisar o encontro do 1 com o 2. Tu vai analisar quando que o 1 chega no 2. Você vai, pronto, deixou de analisar dois movimentos para analisar só um. Entendeu? Então,
Isso que é a velocidade relativa, é como se você estivesse parando o outro corpo para poder analisar só um, se preocupar só com o movimento de um, certo? E a velocidade relativa, por que a subtração se encaixa aqui, né? Porque a velocidade relativa é uma subtração vetorial, certo? Ou seja, a velocidade relativa entre 1 e 2 vai ser o quê? Vai ser, esqueci de botar aqui, vai ser V1 menos V2, essa subtração vetorial aqui, beleza? E lembra do que eu falei do plano cartesiano? Vamos botar o sentido positivo do eixo x para cá. Esse é o sentido positivo do eixo x, apontando para a direita, certo? Então, todo vetor que estiver apontando nesse sentido, para a direita, vai estar dotado de um sinal positivo. E todo que estiver apontando no sentido contrário, vai estar dotado, vai ter um sinal negativo incorporado a ele. Entende? Então, o vetor 1, como ele está apontando para o sentido positivo do eixo x, ele vai ter um sinal positivo, vai ser V1. Certo? E aí, você vai subtrair, certo? Do vetor 2, que vai ter um sentido, um sinal negativo, certo? Ligado a ele, porque ele está apontando no sentido negativo do eixo x, então ele vai ter um sinal negativo, né, relacionado a ele. Então, menos com menos mais, isso aqui vai ser V1 mais V2. Então, quando eles estão em sentidos opostos, a velocidade relativa entre eles, né, a subtração vetorial, vai ser a soma. Quando eles estão no mesmo sentido, vai ser a subtração algébrica, certo? Agora a gente vai falar sobre decomposição de vetores. Bem, o que é decompor um certo vetor? É você quebrar, digamos, o vetor inicial em componente x e uma componente y. E aí você vai fingir que esse vetor de antes não existe mais e vai trabalhar só com essas componentes x e y. Para quem estivesse perguntando qual o sentido de fazer isso, né? Isso é algo muito útil em certas questões, né? Porque, por exemplo, digamos que você esteja fazendo uma questão de dinâmica, né, lei de Newton, e o corpo esteja acelerando aqui para a direita, certo? No eixo x. E a sua força seja esse vetor aqui, de modular, digamos, nessa direção inclinada aqui, com o ângulo θ horizontal. Então, como a aceleração está no eixo x, significa que a tua força resultante tem que estar no eixo x também, certo? A gente viu isso. Então, tu vai ter que quebrar, decompor essa força no eixo x aqui, para poder aplicar a segunda lei de Newton, né? Já que a aceleração está no eixo x também, certo? Então, como é que a gente acha o módulo dessas componentes em função do vetor inicial? Basta usar a trigonometriazinha aqui, né? Cosseno de θ é o adjacente sobre a hipotenusa, então AX sobre A. Então AX vai ser A cosseno de θ, certo? Aí o seno de θ oposto sobre a hipotenusa, AY sobre A. O AY vai ser A seno de θ, beleza? É só isso a decomposição. Fazendo questões, né, que você fixa mais isso aí, beleza? Agora, outro tópico muito interessante sobre vetores é sobre os vetores unitários, ou também chamado de versores, né? Como o nome já diz, vetor unitário significa um vetor de módulo 1. E como ele tem um módulo 1, qualquer outro vetor será um múltiplo desse vetor unitário, certo? Vai ser proveniente desse vetor unitário. E aí que a gente usa a letra I para designar o vetor unitário no eixo x, J para o eixo y e K para o eixo z, certo? E quando a gente bota um chapéu, a gente está dizendo que está apontando para o sentido positivo do eixo. Então, por exemplo, o I chapéu é o vetor unitário apontando para o sentido positivo do eixo x,
beleza? Mesma coisa para o J, né? Chapéu, apontando para o sentido positivo do eixo Y, e o K, chapéu, sentido positivo do eixo Z. Show? E aí tá aqui eles representados no plano cartesiano, né? O J chapéu, I chapéu, K chapéu, beleza? E vamos pegar, e eles são úteis, né? Para você determinar a orientação de um certo vetor no plano. Por exemplo, pega esse vetor V aqui, ele tem coordenadas x3 e y5, né? Então, como o x está relacionado ao y, e ele tá, a gente pode dizer que o V é o quê? Vai ter um módulo de 3i chapéu, porque ele está apontando para o sentido, a componente x dele está apontando para o sentido positivo do eixo, então é 3i chapéu, certo? E a componente y dele vai estar apontando para o sentido positivo do eixo y, então por isso que vai ser 5j chapéu, beleza? Esse é o vetor V. E esse vetor R aqui, ó, tem uma coordenada 5 aqui no eixo x, positivo, e 3 no eixo y. Então o módulo dele a gente pode dizer que é 5i, né? Ou seja, módulo 5 no eixo x, mais 3j chapéu, certo? No eixo y. Tá, mas por que a gente quer escrever desse jeito? Qual o sentido de a gente escrever assim, né? Nessa notação dos vetores? Porque isso facilita muito na hora das operações. Por exemplo, vamos descobrir quem é V mais R. O V mais R, você não precisa pensar graficamente, pensar na geometria, fazer a regra do paralelogramo tal, para achar resultante. Basta você somar algebricamente isso aqui. Então, V mais R vai ser 8i mais 8j. É só isso, você achou o vetor resultante. Ele tem o módulo 8 no eixo x, né? O sentido positivo está apontando para o sentido positivo do eixo x, e tem módulo 8 no eixo y, né? Está apontando para o sentido positivo do eixo y. É isso que essa notação está dizendo para a gente, entendeu? Por isso que os vetores unitários ou versores são muito úteis, certo? Aí deixa eu pegar mais um. Pronto. Finalizando aqui na última parte, né, a gente vai falar de produto escalar. Né? O que é o produto escalar entre dois vetores? Né? É um tipo de produto entre vetores cujo resultado será um escalar. Beleza? Ou seja, o resultado desse produto entre dois vetores vai ser uma grandeza escalar. Não vai ser um vetor, vai ser só algo que precisa de módulo para ficar definido. Só um valor e já está perfeitamente definido, certo? Não tem dúvidas. Então, o escalar, como que a gente representa na notação o produto escalar entre esse vetor A e esse vetor B? Vai ser A, aí pontinho, né? B. Isso aqui é a notação de produto escalar, certo? Então, A vezes B, esse produto escalar aqui. Qual é o módulo dele, né? O módulo é AB cosseno de θ. E isso aqui tem que ser uma grandeza escalar. Tem que ser um escalar o resultado, certo? É basicamente isso. Uma aplicação do produto escalar, certo? É no trabalho. O que é o trabalho? O trabalho, eu uso a letra W, né? Tem gente que gosta de usar a letra, deixa eu botar bem aqui, letra tal aqui, grega, para trabalho, enfim. Mas eu uso W de work em inglês. Então, o trabalho vai ser o produto escalar entre a força, certo? E o deslocamento. Perceba que aqui eu estou utilizando o deslocamento como se fosse um vetor, beleza? Pode ser meio estranho, mas ajuda muito esse tratamento vetorial do deslocamento, da distância, certo? Então, o trabalho é simplesmente força, distância, cosseno de θ. Só para mostrar isso aqui no desenho, é como se tu tivesse uma força aqui, ó, e aqui tá o teu deslocamento. Ele vai se deslocar aqui, ó. Beleza?
Aí forma um ângulo θ entre eles. Para achar o trabalho, né, esse produto escalar é como se tu estivesse projetando a força em cima do deslocamento. Então tá projetando a força aqui em cima do vetor deslocamento. E aí que essa projeção da decomposição é o que? É F cosseno de θ. Se tu decompor a força F, tu vai descobrir que essa componente na direção do deslocamento vai ser F cosseno de θ. Certo? Então, por isso que o módulo do trabalho é FD cosseno de θ. Beleza? E aí, outra coisa. O produto vetorial. O que é o produto vetorial? É um tipo de produto entre vetores cujo resultado será um vetor, não será mais um escalar, como é o caso do produto escalar. E aí, qual é a notação dele? O produto vetorial entre A e B vai ser A, X, B. Desse jeito. Percebam que o que muda entre o vetorial e o escalar é simplesmente aqui no vetorial tem um ponto e no escalar é o x, certo? E qual vai ser o módulo disso aqui? Vai ser A vezes B vezes seno de θ. Com respeito ao sentido e à direção desse vetor, é algo para outros capítulos, né? Já fica mais complicado você determinar a direção e o sentido. Né? Você não utiliza isso muito no início da física, então não precisa se preocupar com isso agora. Né? É basicamente isso. Só precisa saber que o produto vetorial, o módulo do produto vetorial é AB seno, certo? E um exemplo de produto vetorial é o momento, ou torque, né? De uma força. Vai ser a força vezes a distância, vezes o seno do ângulo entre a força e a distância. Então, basicamente é isso sobre vetores, né? Eu espero que vocês tenham entendido. Se não tiverem entendido alguma coisa, tiver alguma crítica, né, alguma sugestão, deixem nos comentários ou mandem lá no Instagram. Podem mandar também. Mas, no mais é isso. Deixa o like aí se gostou, porque vai ajudar muito a gente. Compartilha para quem esteja precisando, certo? E valeu!